nós temos esse programa aí. Tá? Então, a introdução vou fazer hoje. Provavelmente eu vou falar de um item por dia. Tá? A minha ideia era fazer a introdução 1, 2 e 3, P1, 4, 5 e 6, P2. Não sei como é que a gente vai fazer isso, mas em princípio deve ser o que vai ocorrer. Eu enviei hoje para vocês esse e-mail, hoje, 1º de setembro. Eu enviei esse PDF com um livro que foi feito lá pelo Conselho. É um livro grátis que você baixa da página do Conselho. Eu já mandei o arquivo para vocês. Com base nele é que eu vou falar, tá? Durante o nosso curso todo. Então, na introdução. Conforme eu disse, a aula de finanças pessoais, que foi antes de um assunto que, em tese, teria maior interação por um maior domínio meu, ainda não está tendo assim muita interação com a turma. Então eu vou praticamente ler e falar o que eu acho a respeito desses itens. Tá? Eu procurei separar o que eu achei interessante da leitura do capítulo introdutório desse livro, e aí eu vou fazer algumas considerações. Deve ser aí uns 6 ou 8 slides como esse e a gente termina. Então deve ser bem rápido. O livro ele começa a puxar o assunto para a ética de uma forma geral, indicando que o interesse pelo estudo da ética vem sendo já há algum tempo com base nos escândalos que aparecem reportados aí pela mídia. Okay? Então, no mundo inteiro, esse tipo de coisa que acontece no Brasil, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor inclinação em termos de ideologia ou qualquer coisa parecida, então questões relacionadas à ética vêm sendo muito divulgados pela mídia, pela imprensa, etc. Então, existe uma percepção, por quem estuda a ética, de que isso tem sido muito frequente, muito atuante. Então, a ética passou a ser uma questão muito comentada. Okay? Então, o livro ele abre já as suas palavras já nesse sentido. Reporta também que os stakeholders, as pessoas que estão de alguma forma, direta ou indiretamente relacionadas à empresa, sejam acionistas, sejam pessoas que percebem a organização na sociedade, o próprio governo, as pessoas em geral, de uma certa forma pressionam as organizações em função de comportamento ético, em função de uma ética que se espera das organizações, para que essas organizações possam existir de alguma maneira benéfica dentro da sociedade. Então, existe uma pressão das pessoas para que essa questão da ética apareça, para que essa questão da ética possa existir. Então, nesse sentido, as empresas devem fazer uma gestão do seu comportamento, considerando que comportamento tem a ver com ética. Okay? Então, a ideia é que se reduzam condutas ilegais e antiéticas. Existe uma agenda mínima sugerida por organizações como Organização dos Estados Americanos, Organização para a Coordenação e Desenvolvimento Econômico e a Organização das Nações Unidas, ou seja, são organismos internacionais que vêm exercendo essa pressão, digamos assim, pelo comportamento ético por parte das organizações e por parte das pessoas que lá estão. Ou seja, de uma certa forma, um combate à corrupção e promoção da ética. Então, em função dessa agenda mínima, essa agenda mínima vem descendo, digamos assim, até chegar ao ponto de que os cursos superiores, inclusive cursos de ensino médio, ensino fundamental, eles têm tocado no assunto ética durante a formação dos seus alunos. Okay? Então, vem sendo uma disciplina, assim, digamos que praticamente todo mundo passa por ela. Todo mundo, de alguma forma, estuda a ética em algum momento, então existe uma expectativa de que as pessoas não exatamente melhorem o seu comportamento,
Eu achei interessante porque eu vi uma vez uma definição teórica sobre ética. Não se espera que as pessoas mudem o seu comportamento após estudar ética. Ou seja, não se tem essa expectativa. A expectativa que se tem é sim que as pessoas passem a refletir e não necessariamente agir de maneira diferente, como é o caso aí do comportamento. Mas até o próprio título do livro ele sugere isso. Processo decisório ético. A maneira como a gente entra em contato com as nossas bases, digamos assim, tanto em termos racionais como em termos emocionais, para que a gente pense a respeito do que se está fazendo, dos limites morais que estamos cruzando ou não. Por que será que a gente age dessa maneira? Por que será que eu fico mais agressivo, mais passivo, etc., diante de determinadas situações? Então, essa agenda mínima, ela provoca instituições como a universidade a terem uma cadeira, uma disciplina chamada ética profissional. Mundo científico, estudo sobre ética dos comportamentos. Existe uma... Então, a ética é uma questão que vem sendo abordada e o mundo científico entenda-se pessoas fazendo pesquisa. Então, essas monografias que a gente faz, por exemplo, ética profissional pode ser um assunto que você queira fazer na sua monografia. E aí provavelmente vai procurar a mim ou a um outro professor que lecionam ética profissional para algum tipo de orientação. Então, essa é uma abordagem científica. Como é que a gente pode falar cientificamente sobre ética? Então, tem aí os cursos de mestrado e doutorado que também se dedicam a essa questão. Em relação à contabilidade, o nosso caso específico, ética profissional da profissão contábil, existem várias possibilidades de abordar esse tema. Por exemplo, no CRC, onde eu tenho um período lá como conselheiro, existe uma abordagem sobre questões éticas muito fortes. Toda semana, não, de 15 em 15 dias, se não me engano, tem um tribunal ético se reúne para julgar processos de profissionais da contabilidade, sejam eles contadores ou técnicos em contabilidade. Para se ter uma ideia, das faltas mais recorrentes que existem é a emissão de DECORE, que é aquele tipo de comprovante de renda que o profissional da contabilidade emite por conhecer os fluxos de rendimento do seu cliente. Então ele emite uma declaração de que aquela pessoa tem uma determinada renda. Tem muito profissional da contabilidade emitindo decores de maneira errada e por isso surgem alguns processos éticos em relação a isso. Não é só isso. Outro dia eu vi lá um caso de um profissional ou uma profissional, não lembro, que se apropriou do dinheiro do seu cliente. Então o cliente fez uma denúncia e ele sofreu uma punição ética. Então o CRC, Conselho Regional de Contabilidade, é quem julga questões éticas dos profissionais da contabilidade, sejam eles contadores ou técnicos. Então, o setor privado, observando aos códigos de ética, existem a percepção de que existem vantagens competitivas. O código de ética é um tipo de instrumento, digamos assim, é como se fosse uma, entre aspas, legislação sobre ética para se atuar dentro da organização. O código de ética, ele quando não existe, fica uma coisa assim muito solta. Então existe uma percepção de que sim, o código de ética deve existir para que se tenha pelo menos a possibilidade de se ter noção dos nossos limites, ok? Então tem que parar para autorizar a galera a entrar. Então essa questão do código de ética tem a ver com uma maior, digamos assim, um maior monitoramento de aspectos éticos dentro da organização. Então, entende-se, teóricos sobre isso entendem que uma empresa que observa questões éticas e principalmente tendo um código de ética, ela aparece com vantagens competitivas para a sociedade. Uma pessoa da sociedade enxerga uma empresa que prima por questões éticas de maneira positiva. Serviço público, agir em prol do interesse público, mas seu comportamento é melhor explicado quanto aos interesses próprios. O livro dedica uma parte da abordagem do servidor público que usa a estrutura do serviço público para fins próprios, para a corrupção, por exemplo, né?
Então, existe uma ideia de que o servidor público ele deve ter uma boa percepção sobre essas questões e que deve agir em função da sociedade, não em caráter próprio. E aí a gente diz, poxa, mas isso é muito natural, é óbvio que é para ser assim. Mas o que o livro fala, com base em algumas pesquisas, é que, na verdade, o que se existe em termos de funcionalismo público, não exatamente no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma utilização própria dos meios do serviço público para quem está lá no cargo naquele momento. Então, o livro dedica algumas questões sobre esse ponto. Prossegue o livro falando sobre decisões éticas, que elas seriam baseadas em valores pessoais e na cultura do ambiente. Chegando mais gente. Como assim? Existem algumas percepções de que nós somos quem somos, né, da nossa família, do país onde a gente nasce, no lugar onde a gente foi criado, e aí nós temos determinados valores restritos a essas questões. Eu mostrei na aula passada que, dependendo do bairro onde a gente mora, o tipo de resposta para aquele questionário costumava indicar uma determinada nota de autopercepção em relação ao comportamento ético e também de percepção em relação ao outro. Então, esses valores pessoais se devem muito a essa questão de quem você, a pessoa que você se tornou em função da família, do bairro, da igreja que você visita, da escola onde você passou, etc. E também depende da cultura do ambiente. Então, se você decide por ser um policial, se você decide por ser um bombeiro, se você decide por ser um médico, se você decide por ser um professor, se você decide por ser um caminhoneiro, um comerciante, um industrial, um investidor, você vai ter um determinado tipo de agir que tem a ver com a cultura desse tipo de profissional, desse tipo de atividade que você exerce. Então, existe muita discussão quando a gente está em sala de aula sobre a maneira de agir um pouco ríspida, digamos assim, dos policiais, uma maneira meio bruta, meio agressiva, né? Em princípio o policial já chega a perguntar de uma maneira mais áspera, e aí existem algumas discussões que a gente costumava ter em sala de aula, é melhor quando a gente está olhando olho no olho. Será que nós, sendo policiais, não agiríamos desta maneira? Então, existe talvez uma maneira mundial de ser policial que, na minha percepção, por exemplo, não é muito diferente. Eu já tive uma conversa com algumas pessoas que são da polícia e eles falam, olha, o policial em si, ele é desse jeito, como é aqui no Brasil, no mundo inteiro. Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá em determinados aspectos, mas você imagina como é você viver 10, 15, 20, 30 anos numa corporação lidando com o crime o tempo inteiro. Você precisa ser bruto no seu jeito para ser um policial e exercer as suas funções. Então, no meu ponto de vista, uma atividade muito difícil de você levar assim, sem ter aquela maneira meio grossa de ser dos policiais. Isso foi só um exemplo, né? Então, a gente poderia estudar, por exemplo, o jeito de ser do professor, né? O meio acadêmico normalmente é muito egoísta, não, muito... fugiu a palavra. O professor normalmente ele costuma se sentir muito superior, muito acima dos outros, etc. Então é um meio onde você fica muito no centro das coisas. Então isso acaba contagiando a maneira como você lida com as pessoas, a maneira como você trabalha em sala de aula, a maneira como você monta uma prova, como você monta uma aula, etc. Isso tudo contagia muito a nossa maneira de ser. Então, falei do professor, falei do policial, poderia ter falado do bombeiro, do militar, ou do lixeiro, ou do motorista, etc. Então, a gente entende que as pessoas têm os seus próprios valores, que vêm aí da sua família, do lugar onde ele mora. Eu entendo também como o tipo de língua que a gente fala, né? Se o lugar onde a gente vive tende para ser mais quente ou tende para ser mais frio, isso acaba modificando muito o nosso jeito de ser. E também do lugar onde a gente trabalha. Então, relações humanas, ética é relação, é discutir essas questões, discutir a natureza do homem, a personalidade decorrente de relações do indivíduo. Hábitos e opiniões, quando arraigadas, resistem a modificações e nascem da estrutura do caráter.
Então imagina, vocês na maioria são muito novos, 24, 25, 28 anos, mas imagina você com 40, 45 anos, com um determinado tipo de comportamento, lá aos 45, 50 anos você mudar. Imagina eu agora com 50, 55 anos, tentar mudar um jeito como eu vejo a vida, é muito complicado. A gente vai tornando o nosso jeito de ser e fica cada vez mais difícil de modificar. Então, em ética a gente estuda isso, né? Quanto mais idade a pessoa tem, mais tem resistência a mudanças, por melhores que sejam essas mudanças. Então é uma coisa um pouco mais fácil a gente falar sobre ética e tentativa de mudança de comportamento quando as pessoas são mais jovens, como é o caso de vocês. Fazer o que é certo é bom, uma opção e uma questão de consciência e de comprometimento. Essa noção de certo, errado, bom e mal, eu lembro que eu falei sobre isso na última aula, aquele desenhozinho que eu coloquei no questionário, do anjinho e do diabinho nos atentando o tempo inteiro. Nós passamos o nosso dia inteiro recebendo inputs da sociedade, da família, do transporte. O tempo inteiro a gente fica pensando em fazer uma determinada coisa que pode ser boa, pode ser ruim a determinados olhos. Então a gente tem esse estímulo o tempo inteiro. A questão da ética é justamente estudar por que, com base em determinado estímulo, nós vamos agir da maneira A, B ou C. Então, a minha habilidade ou falta de habilidade de começar uma briga ou terminar uma briga ou discutir com alguém, xingar, brigar no trânsito, etc. Então, são coisas que a gente vai ver aqui. Moralidade está baseada em princípios internalizados. Então, quando a gente, se não me engano, é o próximo capítulo, capítulo 1, a gente vai falar sobre moral e ética. E moral, ela tem muito a ver com a questão de ser bom ou ser mal. Então, essa bondade, essa maldade, ela tem a ver com moral. E a ética seria mais ou menos um estudo sobre essas questões. Então, de uma certa forma, falar que existe uma boa ética, existe uma ética ruim, não é bem assim. Ética em si é o estudo sobre a moralidade, é o estudo sobre as questões do bem e do mal que nos envolvem o tempo inteiro, desde que a gente acorda até a hora da gente dormir. Bom, e aí, como eu disse, o livro ele começa com essas questões de ética bem geral e começa a ir se dirigindo à ética empresarial, à ética profissional. Então, aos poucos, a gente vai deixando o discurso da pessoa, da família, da sociedade, vai para as empresas e finalmente termina lá na contabilidade, no que a gente pode chamar de ética profissional. E nesse caminho a gente vai vendo aí o que a gente pode discutir e que tem a ver com ética de um modo geral. Tá? Ética empresarial, normas e valores dominantes em uma empresa. Será que uma determinada empresa tem uma aproximação maior ou menor para a ética em função da sua atividade? Imagine uma firma de auditoria, essa auditoria que nós contadores fazemos. Como será que a sociedade espera do comportamento ético desses auditores que vão nas empresas para auditar os balanços? Então, existem alguns valores dominantes, alguns valores que são recomendados para uma determinada empresa. Existe uma percepção pelos estudiosos de que existe uma expectativa minha em relação ao profissional que me atende, que ele haja por um comportamento ético. Vamos supor que amanhã eu tenho que ir ao dentista. Quando eu me sento na cadeira e ele começa a trabalhar na minha boca, eu tenho uma expectativa de que ele vai agir de uma determinada maneira. E essa maneira é o mais eticamente possível. Então, alguns valores dominantes eles deveriam estar muito presentes nas organizações, na sociedade de um modo geral, para que a gente possa ter uma percepção de comportamento ético melhor. Mas como a gente viu, cada um de nós percebe a ética, o comportamento ético da pessoa menor em relação a gente. Então, como é que é isso? A gente tem uma expectativa de que funcione bem, porém a gente sabe que não vai funcionar bem. Então a gente tem que ver como essas coisas se encaixam aí na vida inteira. Quais seriam esses valores dominantes para uma empresa?
E uma questão muito interessante que vem o livro aborda essa questão da lógica econômica em relação à ética. Para que uma empresa atue de uma maneira o mais eticamente correta possível, ela precisa gastar recursos para que isso ocorra. Por exemplo, fazendo treinamentos, falando sobre ética, fazendo seminários sobre ética, por exemplo. Gastar dinheiro para que a gente tenha esse comportamento ético que a sociedade espera da empresa, isso atenta um pouco contra a lógica econômica. Ou seja, em princípio, a empresa ela tende a reduzir despesas e gastar com treinamento em ética não seria uma coisa, digamos assim, muito prioritária. Então, existe uma corrente em termos de estudos sobre ética de que há um pouco de antagonismo, né, pensamentos contra, entre lógica econômica e ética profissional. Então, para que a empresa se torne eticamente agradável, provavelmente ela vai estar atentando contra si com relação a essa questão econômica. Ela vai estar diminuindo o seu lucro. Em algumas provocações que eu fiz, através de alguns trabalhos que eu pedi para alunos de turmas anteriores a de vocês, alguns foram bem enfáticos em afirmar de que sim, a empresa deve investir em ética para que a despeito dessa questão econômica, ela pareça melhor para a sociedade. Então, isso tem muito a ver com o que cada um de nós pensa, o que cada um de nós faria se fosse o executivo central dessa empresa, o CEO, e tivesse que autorizar mais ou menos treinamento ético para que essa imagem da empresa fosse melhor ou pior. Lembrando de que quanto mais treinamento, menor o impacto aí no lucro, tá bom? Menor impacto no lucro não, menor o lucro. Então, esse já é o último slide. Terminando esse slide, eu vou ressaltar algumas questões e falar qual vai ser a nossa tarefa para a gente terminar o nosso dia de hoje. Na administração pública existe a preocupação com os efeitos dos gastos públicos na economia. Ele aborda isso de um modo geral. Todos nós, cidadãos, esperamos que as entidades públicas gastem o dinheiro da melhor forma possível. Tá? Então, ele fala que esse tipo de coisa perpassa estudos sobre ética, sobre comportamento ético, no seu mais puro sentido, digamos assim. Né? O que a gente espera das entidades públicas é que elas prestem o melhor serviço possível para nós, cidadãos. Fala sobre o código de ética. A observância favorece a redução de conflitos dentro da organização. Eu queria ressaltar esse ponto. Estudar conflitos, ter noção sobre conflito, é uma coisa muito importante em ética. Na minha vida, quando eu era bem mais jovem, eu imaginava uma vida que pudesse ser vivida sem conflitos. Eu julgo que pensar assim é bastante imaturo. Então, existia esse pensamento imaturo em mim, de que existia um mundo sem conflito, um mundo possível. Todos nós sabemos que, mesmo dentro da nossa casa, relacionamento entre os casais, dos pais com os seus filhos, dos filhos com os seus pais, sempre, o tempo inteiro, haverá conflitos. Então, entende-se, alguns teóricos em ética entendem que saber resolver, ou melhor, saber perceber conflitos e resolvê-los é a melhor maneira de se viver, porque a gente não vai conseguir viver sem conflitos. Então, essa questão do conflito é muito importante, provavelmente a gente vai falar muito sobre isso aí ao longo da leitura do livro. Padrões de consultas, procedimentos permitidos e proibidos. Existe uma ideia de que essa observância da questão ética tem muito a ver em proibições. Não pode chegar atrasado, não pode sair cedo, não pode olhar para o lado, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, precisa chegar até o horário tal, etc. Então, existe uma ideia de que a ética se resolve com regras, com lei, por exemplo. Né? Embora não haja muita ligação entre ética e legislação, a lei em si, tá? Mas
digamos, a forma geral da lei no sentido de regular o comportamento do homem, sim, isso tem a ver, e tem a ver com proibir, permitir, determinar algumas faixas de comportamento. Então, isso tudo tem a ver com esse padrão de conduta que as pessoas esperam por estarem sendo, digamos, monitoradas eticamente. Essa evolução, entende-se que o comportamento que a gente vive hoje, no ano de 2020, ele vem sofrendo alterações em função da passagem do tempo, em função das variáveis que nos atingem, e vai continuar evoluindo, ou seja, se modificando para o futuro. Eu lembro e uso esse exemplo de vez em quando. Há muito tempo atrás, quando eu era estudante, em toda sala de aula tinha uma placa: é proibido fumar. Porque o fumo ele sempre foi muito difundido. Na minha época de adolescente, de jovem, etc., tinha uma propaganda muito massiva de combate ao cigarro. Hoje em dia já não se vê mais essas placas dentro das salas de aula, porém permanece a ideia de que a gente não pode fumar dentro de uma sala de aula. Então, esse exemplo foi utilizado por um teórico da parte de ética, dizendo o seguinte: digamos, essa evolução já foi verificada nesse comportamento no mundo inteiro, que as pessoas pararam de fumar e não precisa mais desses avisos dentro da sala de aula. Então, essa ideia de que a gente tem que rever algumas variáveis de tempos em tempos é muito importante para a ética, porque não adianta a gente comparar o ano de 2020 como vai ser 2050 ou como foi 1950. Então, essas temporalidades elas vão influenciar muito do estudo da ética e no nosso comportamento em consequência. E aí tem uma provocaçãozinha, né? Por que motivo esse tipo de coisa existe? Por que um indivíduo que prega moralidade age de maneira contrária aos valores que professa? Por que será que eu digo ser uma coisa e faço outra? E isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Mentira, por exemplo, é uma coisa que, mesmo que a gente diga que não pregue mentiras, né, existem alguns estudos que dizem que o ser humano ele mente muito, e assim, é algo com que a gente tem que aprender a viver. Então, por que será que a gente prega uma coisa e faz outra? Isso é uma coisa interessante, né, para fins de ética. E aí o livro coloca essa provocação. Então, como eu disse, essas foram algumas partes que eu achei importantes do livro, do capítulo introdutório, ok? E aí eu ressaltei esses itens. O capítulo ele mostra o interesse na ética, né? Ele fala como a ética ela tem sido importante no mundo inteiro. Aborda a ética no serviço público, o que nós como cidadãos podemos esperar dos prestadores do serviço público. O ambiente que exerce influência sobre o comportamento, ou seja, o ambiente influencia um comportamento, isso é uma pergunta. Você acha que, como eu usei o exemplo do professor e do policial, será que os professores e os policiais são como são por causa do jeito de ser dessas corporações, desses estratos da sociedade? Opiniões arraigadas são realmente difíceis de serem mudadas? O que você acha aí? Será que a influência de uma sessão sobre ética, de uma palestra de ética, de uma aula de ética, a influência de uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais nova, será que vai ter o mesmo tipo de resultado nesse distanciamento de idades? Ética e lógica empresarial existem juntas? Por exemplo, você acha que dá para a empresa visar ao lucro e também ter um comportamento mais ético possível? Pregar moralidade e agir de maneira contrária. Por que nós fazemos isso? Eu, você, todo mundo. Por que nós fazemos isso? Então, já passando aí um pouquinho mais da meia hora que eu tinha prometido, fiz a exposição, procurei ser bem objetivo, coloquei algumas opiniões que eu tenho. Vou enviar agora, assim que a gente terminar, essa lista aí sobre pontos que a gente tratou, ok? Que estão lá no livro.
Então a sua tarefa vai ser fazer agora, tá? É parte da nossa aula, é esse e-mail que você vai mandar agora para mim, agora mesmo, sobre um desses itens. Então você vai escolher, não precisa anotar nada, vai estar lá no e-mail. Você fala sobre o interesse na ética, sobre a ética no serviço público, o ambiente, as opiniões enregadas, ética e lógica empresarial ou moralidade. Escolhe um desses itens e faz um comentário para mim, vai ser a sua participação, a sua presença nessa aula de hoje. Tá? Terça-feira que vem a gente começa com o capítulo 1, lembrando que o livro tem 6 capítulos, mais essa introdução, e que a programação deve ser introdução, capítulos 1, 2 e 3, para o que a gente vai chamar de P1, e os capítulos 4, 5 e 6 para o que a gente vai chamar de P2. Não sei ainda como é que a gente vai fazer isso. Eu espero que a gente consiga não ter problemas em relação à avaliação. Então, era isso que eu queria para vocês hoje. Agradeço muito a nossa presença aqui. Vou procurar fazer isso, tá? Nossos encontros aqui vão ter meia hora, 40 minutos. Eu vou dar um recadozinho rápido e vou passar uma tarefa rápida para você fazer. E aí fica registrado no e-mail a sua participação. Caso você tenha alguma pergunta, pode ficar por aí. Se não tiver, boa noite. Até terça-feira que vem, que vai ser dia 8 de setembro. Tá? Aí a gente vai fazer o capítulo 1. Boa noite para todo mundo e até a próxima.